Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço vocês terem me convidado de ter vindo aqui. Eu fico muito grata. Natália, que está no terceiro ano do ensino médio. Isso, esse é meu último ano na escola e quando eu terminar, a ideia é ingressar na faculdade já. Medicina. Medicina. Não tem outro jeito, né? Já está toda na área aí. É a área que eu sempre gostei desde pequena. Eu já tinha vontade, eu sempre achei muito legal. E agora que eu tenho que traçar os rumos da minha carreira, é o que eu quero mesmo. Agora me diz uma coisa, como é que surgiu essa ideia de você desenvolver alguma coisa para pessoas com sonambulismo? Porque para mim não parece uma coisa que todo mundo comenta, que todo mundo fala sobre essas dificuldades. Como é que surgiu essa ideia? Na minha escola, eu estudo numa escola de período integral em São Paulo. E nas escolas de período integral, eles têm um programa de disciplinas eletivas. Uma dessas disciplinas eletivas era de projetos de iniciação científica. E os alunos criam projetos de iniciação científica relacionados à área que eles pretendem cursar no futuro. Então, eu comecei a procurar temas dentro da medicina. E quando eu comecei a procurar, o sonambulismo, ele é um distúrbio do sono que afeta grande parte da população, mas ele não é tão tratado e nem tão comentado. Em escala numérica, 15% da população mundial sofre de sonambulismo. Tudo isso? Tudo isso. Então, não são números tão divulgados e não é um distúrbio tão comentado. E o que é o sonambulismo? É aquela pessoa que está dormindo, mas ela faz coisas como se ela estivesse acordada. Isso. O sonambulismo ele é um distúrbio do sono em que a pessoa ela pratica ações diárias inconsciente. E esse é o grande problema, porque praticar risco, né? ações inconscientes causam acidentes, é muito perigoso. A Natália criou justamente um monitor cardíaco para pessoas com esse distúrbio, porque ela identificou então que um sonâmbulo ele tem a mesma frequência cardíaca de uma pessoa que está acordada fazendo aquela atividade. Isso. Como é que você descobriu isso? Esses números de batimentos cardíacos e frequência cardíaca já são comprovados. Eu só tive que fazer uma adaptação dessa frequência cardíaca para uma utilidade prática de como ajudar o sonâmbulo com essa frequência cardíaca. Então me explica como funciona esse dispositivo que você criou. Esse dispositivo funciona como uma pulseira que ficaria acoplada no braço do sonâmbulo, que é um dispositivo simples e não invasivo, o que é muito bom. Ele ficaria no braço do sonâmbulo e captaria os batimentos cardíacos durante a noite. Ele teria uma ligação com um smartphone, um celular, para que ele pudesse enviar essas informações e funcionaria esse smartphone como uma ficha médica, para ter o controle melhor tanto do médico quanto do sonâmbulo. A partir do momento que o sonâmbulo iniciaria o estado de sonambulismo, que ele se levantaria, a frequência cardíaca dele seria equivalente de quem está acordado e mudaria. Então, seria possível identificar o estado de sonambulismo. Assim, essa pulseira mandaria uma vibração mecânica, como o seu celular vibra. O sonâmbulo acordaria sem que esses acidentes ocorressem mais, e ele poderia voltar a dormir e não teria perigo. Mas escuta, é médica ou engenheira? Me conta essa história. É médica mesmo. Eu gosto bastante da área da engenharia. Tem um namoro aí com a engenharia, né? Por quê? Tenho. Eu acho a engenharia muito instigante, porque você vê como as coisas são construídas e as pessoas inventam. Então, eu acho muito legal. O mais importante da minha pesquisa é levar a tecnologia e engenharia para dentro da medicina, ou seja, para dentro dos hospitais e para a vida das pessoas. Muito bom, Natália, muito bom mesmo. Agora, voltando no dispositivo, ele envia uma mensagem para alguém, para um familiar, alguma coisa do tipo? Ele pode tanto enviar uma mensagem para o smartphone de uma pessoa que estiver pareado com a pulseira, ou para o smartphone também do paciente. Para que ele acorde? Para que ele acorde, mas a ideia de se enviar essa alerta é só para que outra pessoa da família, se quiser, levante e auxilie. Mas a ideia é que a pulseira mesmo envie uma vibração mecânica para que o sonâmbulo possa ser autônomo durante a noite e acordar e voltar a dormir. Porque nem todas as pessoas, elas dormem com outras pessoas, elas vivem sozinhas. Claro. Então, eu tenho essa preocupação. Mas, ô, Natália, não tem uma história de que o sonâmbulo não pode ser acordado? Todo mundo fala disso durante todo o meu trabalho, todo mundo faz essa pergunta. Quando eu falo sonambulismo, é a primeira pergunta que eles fazem. Não pode acordar. Então, chega a ser um mito, porque quando você acorda o sonâmbulo, não tem problema nenhum. O problema é você acordar ele com um susto muito grande.
porque uma área do cérebro dele para de funcionar, que é o hipotálamo. E quando você acorda ele muito forte, com susto, ele pode ter uma parada cardíaca se ele tiver problemas no coração, um histórico de problemas cardíacos, ou se ele levar um susto muito grande, ele pode ficar com trauma. Mas se você tiver paciência e acordar tranquilamente o sonâmbulo, não tem problema. Agora, é muito interessante porque realmente a pessoa pode ter essa autonomia de vida. Sim. Né? Ela pode morar sozinha, mesmo tendo um problema de sonambulismo, ela não precisa ficar dependendo de ninguém para que ela tenha uma noite de sono. Inclusive, eu acho que ela pode ter uma noite de sono um pouco mais tranquila, porque... Sim, e isso também é legal porque muitas famílias e alguns adolescentes têm problema de sonambulismo e os pais ficam muito preocupados durante a noite. E além de interferir o sono do paciente, também interfere o sono dos familiares. E com esse dispositivo, os familiares ficariam mais tranquilos, iriam dormir à noite e o sonâmbulo também. Vamos falar sobre o seguinte, isso ainda não foi testado em pacientes, né? Não, eu sou menor de idade e também por conta de causas éticas, eu ainda não posso fazer testes em pessoas. A ideia é fazer uma ligação com uma instituição que trabalhe com sono, para que eu possa fazer esses testes e comprovar a eficiência. Você passou 2 anos desenvolvendo esse projeto, né? O primeiro ano que eu fiz da pesquisa foi um programa teórico que eu montei, porque eu precisava entender melhor sobre esse distúrbio. Eu fiz um curso de medicina do sono na USP para ter uma informação melhor sobre esse tema que eu estava tratando. O segundo ano, depois que a ideia já tinha sido montada, eu precisava fazer com que essa ideia funcionasse. E aí eu entrei na parte da engenharia, que eu comecei a montar e desenvolver. E aí parece assim, que cada dispositivo custa R$150. Só que você não quer que tenha esse preço. Isso. Os dispositivos que existem hoje são relacionados à área fitness, porque as pessoas que fazem academia têm um relógio e não é para eficiências médicas relacionadas ao sono. Esse seria baixo custo porque nós estamos montando o nosso próprio circuito. Então, como eu montei o meu próprio circuito, eu só usei uma plaquinha de cobre e fios para montar. Então, ele só teria o design da pulseira e a informação do aplicativo. Os aplicativos você consegue montar, então seria liberado para todas as pessoas. Então, ele teria um custo baixo. Que disciplina é essa que você desenvolveu esse projeto? Essa disciplina eletiva são 2 professores que lecionam, um professor de física e outro professor de química. E eles ajudaram durante... O meu professor de física, ele é meu orientador do trabalho, então foi ele que me ajudou em toda a parte do desenvolvimento. Quando eu entrei na parte de montagem, que eu precisava fazer funcionar, eu pedi ajuda para o meu co-orientador, que é um professor de matemática, que mexe com programação. E aí foi aí que eu comecei a criar a parte de programação na escola, mas é um professor de matemática e outro de física. E, inclusive, o teu projeto ele foi classificado, foi premiado numa das maiores feiras de projetos científicos de São Paulo. Sim, foi a Febrace, que eu participei da Febrace, que foi em março, e eu ganhei um prêmio de engenharia de mulheres, e é muito legal, porque é difícil ver as mulheres dentro da engenharia, então foi muito gratificante. Que legal. E assim, olha, eu descobri que você tem uma inspiração para fazer esse projeto, que na verdade é numa outra aluna também, que é a Georgia Gabriela Sampaio. Ah, sim. Ela tem 19 anos, ela teve um projeto de endometriose, que foi selecionado para um concurso na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Você descobriu que existiu essa aluna que fez esse projeto, ou você conhecia ela pessoalmente? Não, quando eu entrei nessa eletiva da escola, eu não tinha noção do que eu ia trabalhar ainda, porque fica uma incógnita. E eu estava assistindo TV, num programa de televisão, ela passou falando do projeto dela, que era de endometriose. Agora, de repente, alguém está te assistindo, está se inspirando aqui, ó. E aí eu assisti o programa dela sobre endometriose, que era relacionado à família, que a mãe dela tinha endometriose, não tinha condições para pagar o exame. E aí eu pensei que se uma menina tinha conseguido fazer um projeto tão grande, eu também poderia conseguir fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. E aí eu não tive contato nenhum com ela, até que eu participei de uma entrevista, e aí fizeram uma ligação entre ela e eu, e aí ficou muito legal. E você sente que, de repente, outras pessoas podem também
se inspirar na tua história e conseguir produzir outras coisas? Isso passa pela sua cabeça ou não? O legal é que, assim, na escola, as pessoas já sabem bastante sobre o meu trabalho e outros alunos ficam interessados em criar projetos do que eles gostam. Então, instigar o conhecimento de outros alunos. Eu também tive ajuda e fui inspirada por uma menina da escola, só que o trabalho dela era de astronomia. E o trabalho dela era muito grande e muito bom. Então, eu pensava que se ela também tinha conseguido criar um trabalho tão bom, eu também poderia criar um trabalho bom. Mas qual a relação? Ou não uma relação temática, mas justamente pela grandiosidade do projeto. E quando eu vi ela participando de feiras, eu achei muito legal. E na época que o trabalho dela era de astronomia, o trabalho dela era um dos melhores da escola, todos os outros alunos que iniciavam projetos eram relacionados à astronomia. Hoje, como o meu trabalho está sendo desenvolvido, o pessoal da escola quer criar trabalho relacionado à área da medicina. Então isso é muito legal. Que legal! Você sempre foi boa aluna? Ou essa matéria te despertou assim? Assim, eu posso considerar que eu sou uma boa aluna, não vai sair um pouco egoísta, mas enfim, eu sou uma boa aluna, só que eu nunca me identifiquei somente em uma matéria. Eu sempre gostei de todas as matérias e sempre fui boa nas matérias, então eu sou multidisciplinar. Que legal! Então, eu não tenho uma identificação com uma matéria só. Eu gosto de todas as matérias e algumas eu tenho mais facilidade, outras não. Mas a medicina, eu acho que incorpora todas as matérias, você precisa dela um pouco. Então, acho que foi uma área que eu me encaixei bem. Justamente por isso. Agora, realmente não é uma prática, você deve ter colegas de escola que não estão assim como você, de gostar de diferentes disciplinas, de querer se envolver mais profundamente do que simplesmente conseguir uma nota. O que você acha que acontece? Às vezes eu acho que o aluno ele se sente desinteressado e às vezes eu acho que a escola ela oferece bastante, pelo menos a minha escola. Eu sei que a realidade das outras escolas públicas no Brasil não podem ser como na minha escola. Mas o que minha escola oferece dá vontade para todos os alunos trabalharem. Mas tem alguns alunos que eles estão desanimados, às vezes a ambição deles não é tão grande por o fato de terminar o ensino médio, a ambição maior deles. Eu não critico, mas eu acho que eles precisam de uma motivação maior para eles encontrarem um caminho, traçar e ajudar a sociedade. Muito bom. Natália, olha, parabéns mesmo, viu, pela tua pesquisa. Parabéns também aos professores, né, que ajudaram, incentivaram, apoiaram aqui o trabalho da Natália. A gente precisa de realmente mais exemplos como esses. Agora vamos falar de futuro. Medicina. Isso. Você quer fazer medicina. Você disse que o teu objetivo com esse trabalho é conseguir levar a tecnologia, levar todo esse aspecto da engenharia para dentro da medicina, para propiciar mais saúde para as pessoas. Isso. Mas isso é o teu objetivo agora com esse projeto ou o teu projeto de medicina continua tendo um envolvimento com isso? Então, a ideia é que se eu terminar o ensino médio esse ano, eu entrar na faculdade... Ih, mas tem um se aí? Não. Você falou, se eu terminar? Não, eu vou terminar o ensino ok. médio e talvez eu entre na faculdade, porque o curso de medicina é muito concorrido. Exatamente. E bem difícil. Então, quando eu entrar na faculdade, a ideia é continuar o meu trabalho na faculdade e levar esse trabalho junto com a minha carreira. Então, eu tenho muita vontade de trabalhar na área da neurologia. Então, o meu sonho é ver o meu trabalho funcionando junto com a minha carreira. Ou seja, enquanto eu seja médica, eu possa ver o meu trabalho que eu criei na adolescência em funcionamento. Muito bom. Natália, pensa rápido, fala rápido. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado mesmo. Parabéns pela pesquisa mais uma vez. Muito legal ter você aqui para poder mostrar esse exemplo aí para as outras pessoas e que Deus continue te abençoando e você agora Amém. Consiga realizar todos os seus sonhos. Muito Obrigada. obrigado. Até a próxima. Até. Quando você for uma grande médica, você volta aqui para a gente conversar sobre seus feitos. Tá bom. Tá bom?